Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho como comprovar o tempo, perante o INSS, porque comprovar tempo de contribuição não é uma tarefa fácil, principalmente porque a maioria dos casos se refere à atividade informal, ou seja, aquela atividade que a pessoa exerce sem carteira assinada e muitas vezes sem documentos probatórios suficientes. Então, comprovar tempo de contribuição, ele é um aspecto essencial para aqueles que buscam se aposentar no Brasil, porque uma vez que é um dos principais critérios para a concessão do benefício. Bom, alguns dos principais benefícios, de você comprovar esse tempo de contribuição incluem possibilidade de aposentar mais cedo. Então, aqueles que comprovarem o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, eles poderão, se aposentar consequentemente mais cedo do que aqueles que não atingirem o tempo mínimo exigido. Bom, quando você comprova o tempo, você tem um aumento do valor da aposentadoria, porque quanto maior é esse tempo de contribuição, maior será o valor da aposentadoria. Então, isso ocorre porque o cálculo do benefício leva em consideração a média salarial do trabalhador ao longo do período de contribuição. Bom, a outra vantagem é a garantia do benefício, porque quando você comprova aquele tempo de contribuição, o trabalhador terá direito à aposentadoria e poderá contar com essa fonte de renda para a sua sustentabilidade financeira na terceira idade. Bom, possibilidade ainda de aproveitar outras modalidades de aposentadoria, porque existem diversas modalidades, no Brasil. Então, cada uma com seus requisitos específicos. A gente tem as regras de transição e tudo mais. E ao comprovar o tempo de contribuição, esse trabalhador poderá ter acesso a outras modalidades de aposentadoria, como, por exemplo, a regra do pedágio de 100%, que garante o benefício integral. Então, é muito comum você trabalhar de maneira informal no Brasil. Então, por não ter o vínculo de trabalho regularizado, o empregador ele não comunica o INSS acerca da atividade desenvolvida. Assim, ele não paga os respectivos tributos. Então, por essa razão é que a pessoa que exerce atividade informal, ela deverá comprovar o emprego. Por quê? O INSS ele não tem qualquer informação da atividade que não será considerada para a sua aposentadoria ou qualquer outro benefício da Previdência Social. Mas é importante você perceber que essa é apenas uma das situações corriqueiras no Brasil, pelas quais o INSS pode desconsiderar períodos de trabalho como tempo de contribuição. Bom, o que fazer com os períodos de trabalho sem carteira assinada? Quando eu falo trabalho sem registro em carteira, eu estou falando de trabalhos informais, onde há uma relação de emprego, mas ela não possui anotação na CTPS. E isso, em primeiro momento, ele é benéfico para ambas as partes, para a relação de trabalho, porque não há a incidência dos tributos e descontos trabalhistas e previdenciários, como o FGTS, o INSS, o imposto de renda retido na fonte. Então, desse modo, a pessoa ela recebe um salário limpo.
Mas com o passar dos anos, se a gente vai analisar bem, o próprio trabalhador ele sai no prejuízo, porque ele está trabalhando sem anotação na carteira de trabalho. Porque é bem provável que ele não receberá férias, mais 1/3, o 13º, horas extras, eventuais adicionais noturnos, insalubridade, periculosidade. Então, você analisando todo o contexto da relação de trabalho, essa falta de pagamento de benefícios e tributos, quem sai perdendo é o próprio trabalhador, principalmente em relação à sua futura aposentadoria. Eu digo isso porque os recolhimentos previdenciários, eles não estão sendo feitos naquele trabalho. Portanto, não há contribuição direta para o INSS. Então, alguém que sabe de leis previdenciárias pode investir parte do recebido na condição de segurado, né, facultativo, mas muitos desconhecem essa possibilidade. Bom, como o trabalho sem registro na carteira, ele pode ser regularizado? Bom, muitas vezes o trabalhador sem registro na carteira, ele ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho, buscando regularizar a sua situação perante o empregador, mesmo que já tenha parado de trabalhar para ele. Bom, isso é muito bom, pois, caso reconhecida a relação de emprego, a pessoa receberá de forma retroativa todos os benefícios que teria caso estivesse regular. Bom, eu estou falando novamente do 13º, férias mais 1/3, adicionais depósitos do FGTS. E, além disso, dependendo de como se deu o fim do trabalho, pode ser que o trabalhador tenha direito às verbas rescisórias, como a multa de 40% do FGTS. Bom, feito tudo isso, o trabalhador terá em mãos a sentença trabalhista favorável, né, reconhecendo todos os direitos daquela relação de trabalho informal. Quem não tem carteira assinada tem direito à aposentadoria? Sim, desde que essa pessoa tenha verbado o tempo de contribuição no INSS. Na verbação, você consegue regularizar os períodos de trabalho informal, né, que é aquele sem registro em carteira, e comprovar esse tempo no INSS para você se aposentar. Então, você tem que ficar atento, porque, em regra, é muito difícil que o INSS reconheça essa sentença trabalhista. Isso porque a gente está falando de duas justiças distintas, a trabalhista e a previdenciária. Aí você deve se perguntar, como que eu faço para a relação de trabalho, né, de trabalho existe entre meu antigo empregador e eu? Bom, eu não vou ter tempo perdido nessa aposentadoria? Essa é a dúvida mais comum que você imagina, porque após o segurado ter uma sentença trabalhista favorável na Justiça do Trabalho, ele pode muito bem fazer o pedido de averbação de tempo de contribuição junto ao INSS, como eu já falei. Contudo, por estarmos falando de justiças diferentes, a sentença por si só trabalhista, ela não pode ser utilizada como argumento para averbar o tempo reconhecido naquela relação de emprego. A comprovação do tempo de serviço só vai produzir efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Portanto, o pedido de averbação ele deve ser acompanhado de início de prova material. Então, é importante que você junte toda a documentação que você utilizou na sua ação trabalhista no processo de averbação junto ao INSS. Só a sentença trabalhista não vai servir. Então, claro que a sentença ela é um indício muito forte que aquela relação de emprego existiu, mas você deve anexar todos os documentos novamente. Então, dessa maneira, ficará mais evidente que a relação sem registro na carteira de antigamente realmente existiu.
Bom, existindo essa relação, o próprio empregador teria que recolher as contribuições previdenciárias do segurado. Após o INSS visualizar essa situação, ele incluirá como tempo contributivo todo o período que o trabalhador ficou vinculado àquele empregador. Bom, eu preciso esperar a decisão da Justiça do Trabalho para pedir a averbação no INSS? Não. Você pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para você pedir o reconhecimento da relação de emprego e também no INSS, paralelo, para você pedir a averbação de tempo de contribuição em relação à mesma atividade sem registro na carteira. Então, portanto, você pode ter os dois pedidos de forma simultânea. Então, isso pode ocorrer exatamente pelo fato de estarmos falando de justiças diferentes. Então, na verdade, o INSS não pertence à Justiça Trabalhista, mas a ação poderá ir para lá caso o pedido seja negado pelo Instituto. Então, no caso, a sentença trabalhista, como eu expliquei agora há pouco, ela não vincula o INSS. Bom, enfim, voltando ao assunto, ter os pedidos na Justiça do Trabalho e no INSS é uma estratégia caso você queira ganhar tempo. Agora, se você já estava com uma sentença trabalhista favorável em mãos, pode partir direto para o pedido de averbação de tempo de contribuição no INSS. Bom, o que acontece com a averbação de tempo de contribuição no INSS? Quando o INSS faz a averbação de tempo de contribuição, de períodos de trabalho sem registro em carteira, automaticamente o CNIS do segurado constará as seguintes informações em relação àquela relação de trabalho reconhecida: o tempo de contribuição, os salários de contribuição. Então, tudo isso será incluído no extrato previdenciário do segurado, fazendo com que, dependendo do caso, esse período consiga adiantar a aposentadoria. Então, ter documentos que comprovem que seu trabalho sem registro na carteira se tratava de fato de uma relação de emprego é essencial para que seu pedido seja aceito no INSS. Então, pela minha experiência, os documentos mais importantes que você deve anexar a seu pedido são comprovantes de recebimento de valores do seu chefe, pode ser Pix, TED, DOC do seu banco, conversas no WhatsApp, Facebook sobre os trabalhos realizados, eventuais registros de pontos feitos no local de trabalho, fotos e vídeos suas realizando o trabalho, vídeos de câmeras de segurança do local ou do prédio que você exercia suas atividades, qualquer documento adicional que revele o vínculo de trabalho. Então, pode ser também que você não tenha registro na carteira do seu emprego, mas existia um contrato de trabalho formal. Então, nesses casos, você pode anexar ao seu requerimento a seguinte documentação: esse contrato, de trabalho, o termo de rescisão do trabalho, entre outros. Então, toda essa documentação, ela deve ser à época de realização dos seus serviços. Então, ter documentos anteriores ou posteriores ao alegado não vale de nada, porque, além disso, é muito importante que você peça a oitiva de testemunhas no seu requerimento de averbação de tempo de contribuição, porque desse modo você pode pedir para serem ouvidos seu antigo chefe, pessoas que trabalhavam com você, eventuais porteiros, zeladores, que trabalhavam no local, nesse mesmo local que você exercia sua atividade. Mas atenção, só é possível solicitar a oitiva de testemunha se você possuir documentação que comprove o que está sendo alegado, ok? Bom,
Como você pode ter certeza que esse período sem registro pode ser averbado no INSS? Bom, nessas horas é sempre bom contar com o auxílio de um especialista em direito previdenciário para verificar se o trabalho realizado pode ser averbado. É o advogado previdenciário que tem o conhecimento para saber se você pode incluir aquele tempo, né, de labor como período contributivo. Ele indicará todo o caminho que você deve percorrer para que você acabe conseguindo, né, averbar esse período. Desde o auxílio na organização da documentação até o efetivo requerimento do pedido. E se esse pedido pode ser feito no próprio pedido de aposentadoria no INSS, mas o ideal é que seja feito anteriormente para que você não perca tempo. Bom, sabendo disso, o profissional vai poder preparar o pedido de aposentadoria, considerando ou não, né, dependendo do caso, esses períodos sem registro em carteira. Bom, quando o trabalhador comprovar o tempo de serviço, ele tem que indenizar as contribuições previdenciárias do período comprovado? Sim e não. Se ele era empregado no período comprovado, ele não precisa pagar nada porque a responsabilidade de pagar era do patrão. E o INSS tinha o dever de fiscalizar. Então, o trabalhador não pode ser prejudicado. Caso tenha trabalhado por conta própria, aí não tem como jogar a culpa em ninguém, porque era o próprio trabalhador que tinha que contribuir, então terá que indenizar a previdência para que o tempo, né, que foi comprovado comece a valer. Bom, quem está aposentado tem o reconhecimento, né, de um período trabalhado na Justiça do Trabalho, poderá solicitar a revisão da aposentadoria? Sim, porque uma pessoa que está aposentada e tem o reconhecimento de um período trabalhado na Justiça, né, do Trabalho, pode solicitar essa revisão de aposentadoria. A revisão de aposentadoria, ela é um procedimento que visa corrigir eventuais erros no cálculo do valor do benefício previdenciário. Então, levando em conta, por exemplo, períodos de contribuição que não foram considerados anteriormente. Então, para solicitar a revisão, é necessário procurar o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, e apresentar os documentos que comprovem o período trabalhado que não foi considerado na aposentadoria. Então, a partir daí, o INSS fará uma análise e poderá conceder a revisão acrescentando esse período ao seu tempo de contribuição e os respectivos salários entrarão no cálculo da sua aposentadoria. Bom, qual é o prazo para requerer a revisão da aposentadoria decorrente de ação trabalhista? O segurado, ele tem um prazo de 10 anos, né, normalmente, para requerer uma revisão de aposentadoria decorrente de ação trabalhista, nos termos do artigo 103, caput da Lei 8213 de 1991. No que se refere à contagem do prazo decadencial, será aplicada a tese firmada pelo STJ no tema 1117, ou seja, o termo inicial será a data do trânsito em julgado da sentença reclamatória e não a DIB, que é a data do início do benefício. Então, por exemplo, se a sentença trabalhista transitou em julgado em 5 de outubro de 2017, a pessoa começou a receber a aposentadoria em 13 de novembro de 2015, o prazo decadencial começa a contar a partir de 5 de outubro de 2017. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa tem essa sentença trabalhista em mãos, que julgou, já transitou em julgado, é que abre o prazo para o pedido de revisão, incluindo esse tempo que ela ganhou ação na Justiça do Trabalho.
Então, tome cuidado, é bem complicadinho você ter esse tempo de contribuição acrescido, né, para fins de aposentadoria. Então, por isso, eu sei que é complicado, mas evite trabalhar sem carteira assinada. Ou, se você está trabalhando sem carteira assinada, recolha a parte o INSS. Faça um cálculo, ainda que seja por um salário mínimo, você vai recolhendo o INSS a parte, para que depois esse período entre no cálculo da sua aposentadoria. Porque é muito comum a pessoa chegar no escritório e ter esse tempo sem ter o recolhimento. Ela sabe, né, que ela tem esse tempo sem carteira assinada, e aí o que acontece? Ela não recolheu o INSS. E aquele tempo faz muita falta. O que, se considerasse aquele tempo, a pessoa poderia se aposentar. Então tem que entrar com ação, tem que reconhecer, juntar testemunho. Então evite toda essa dor de cabeça. Eu sei que o mercado de trabalho hoje em dia está muito difícil. Às vezes a pessoa quer trabalhar, mas ela não tem oportunidade. Aí surge aquela vaga sem carteira assinada. Então, tudo bem. Você você vai acabar perdendo. Mas, Tatiana, entre perder alguma coisa e perder, eu estou sem ganhar nada, ok. Vá trabalhar, mas recolha o INSS, faça o recolhimento desse período, recolha mês a mês, para que você lá na frente não queira, assim, não seja prejudicado por ter ficado esse tempo sem recolher o INSS, sabe? Porque passa muito rápido, e aí quando você vai ver, você está nesse emprego, já passou 6 anos e você não recolheu o INSS. Então, aí para você recolher em atraso é uma outra dor de cabeça, porque nem sempre o INSS vai reconhecer aquilo na hora de você se aposentar. Então você precisa tomar muito cuidado. Então vai recolhendo o INSS para que você não seja prejudicado lá na frente. Bom, quem quiser perder um programa aqui da rádio, acesse o YouTube Tatiana Ragosta. Por lá você vai conseguir ver o programa. Ou então, entre no Facebook Leis do Sucesso, que eu posto os programas que eu faço aqui na rádio. A maior parte deles eu costumo postar lá. Então entra lá, curte, veja o programa. No YouTube você se inscreve pelo sininho para que você seja notificado cada vez que um programa meu for postado ali. Bom, gente, então essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.